Coliformes totais na água como parâmetro, numa praia, por exemplo, para saber se aquela água está ou não própria para banho. É algo confiável? É algo que você dê para seguir à risca sem nenhum temor? E a resposta é: não, não é. Quando você analisa uma água e nessa água tem coliformes totais em grande quantidade, traduz apenas que houve, a princípio, o vazamento de esgoto há pouco tempo. O fato de você analisar uma água do mar, da cachoeira ou do rio e não encontrar grandes quantidades ou grandes concentrações de coliforme fecal não quer dizer que aquela água esteja própria ou que esteja segura. Do ponto de vista de legislação, ok, estaria própria para banho. Mas do ponto de vista médico, isso demonstra algumas falhas que eu queria compartilhar com você. Quando você analisa o coliforme fecal, que é um tipo de bactéria que tem alguns fatores ambientais, como, por exemplo, sol em excesso, uma água salgada, uma exposição, os agressores ambientais podem fazer com que essas bactérias, que servem como parâmetro para saber se a água está ou não própria para banho, faça com que essa bactéria diminua a concentração. Só que quando você faz essa análise, só traduz se houve ou não vazamento recente. Não quer dizer que essa água tem, por exemplo, ausência de alguns parasitas ou de alguns vírus ou outras bactérias intestinais que possam causar enfermidade, como, por exemplo, o vibrião colérico, que causa cólera. Você não analisa nessas análises. Você não analisa se tem ou não vírus, norovírus, rotavírus, ou vírus da hepatite A, ou outros vírus intestinais. Então, o fato de você ter uma baixa concentração de coliformes totais não quer dizer que a água esteja 100% segura. Por isso que é importante você ficar esperto em relação a isso, porque esses agentes infecciosos que causam enfermidade, eles têm uma competência maior. Eles ficam mais tempo viáveis nessa água. E aí, na análise deu ok, mas no fundo, não estaria ok. Então, a gente sabe que, portanto, a partir dessa informação, que a ausência de coliforme fecal não é algo 100%, até porque a gente não tem como garantir a ausência de patógenos que causam, portanto, que causam doença nessa água, embora seja a tal da portaria 5, anexo 20, que oriente isso. Então, a gente já sabe que essa, essa portaria ela é falha e eu queria saber se você sabia disso. Então, dê o seu like, por favor, compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui no meu canal. Então, você tem que observar que o que vai determinar a possibilidade de você adoecer é a agressividade desse agente infeccioso nessa água, que você não tem essa informação e você não controla. A carga do agente infeccioso dessa água e também o tempo de exposição a essa água e também competência imune sua frente a um determinado agressor. Você até pode não controlar a agressividade do agente infeccioso. Você pode até não garantir ou saber exatamente a carga desse agente infeccioso nessa água. Mas, puxa vida, uma água com coliforme fecal lá em cima sugere que outros agentes infecciosos estejam nessa água. Portanto, dar um tempo é interessante. Outro fator que depende de você é o tempo de exposição a essa água. É diferente você ficar o dia inteiro dentro de uma água contaminada e ficar, por exemplo, 15 minutos. Por isso vai determinar também a quantidade de agente que você vai ter contato. Por isso que, quando a água não está legal, o ideal é que você dê um tempo. E mesmo a água estando legal, é ideal que você cuide de não beber essa água contaminada. E a outra coisa que vai determinar que você possa adoecer de uma forma mais grave é a tua imunidade. Aí sim, isso depende diretamente de você. Então, além de você estabelecer e colocar como regra a medicina do estilo de vida na tua vida, é importante, uma vez que você adoeça, que você trate imediatamente a enfermidade. Notem, por exemplo, que no caso do norovírus, seria um desfecho letal, uma morte, para cada 100 mil pessoas que adoecem,
Uma internação para cada 160 pessoas que adoecem, um atendimento numa urgência é um caso para cada 40 pessoas que adoecem, e o atendimento ambulatorial é um para cada 7. O que vai determinar que você não tenha nenhum tipo de sinal e sintoma até uma doença de maior gravidade é, na verdade, né, em última análise, ou como aspecto principal, a tua imunidade. Então, você pode diminuir a concentração desse agente infeccioso, pode diminuir a resposta inflamatória desse agente infeccioso, deve melhorar a tua imunidade fazendo essa medicina do estilo de vida, seguindo essa orientação à risca. E uma vez que você adoeça, tratar de forma imediata. Então, assim, são coisas que são interessantes e que você certamente não sabia. A gente o tempo todo se depara com coliforme fecal. Quer ver um exemplo? Os sorvetes, em geral, o sorvete de coco, é permitido por lei, pela legislação de alimentos, que possa ter uma quantidade pequena de coliforme fecal, mas não muita, ou seja, é permitido por lei que o sorvete de coco tenha algum cocô, mas não muito. Está entendendo isso? Até porque se estabelece que não é só o contato com esse agente infeccioso que vai fazer com que você adoeça, é a tua resposta imune e a quantidade que você venha ingerir. Então, são dicas fundamentais para que você fique esperto e não deixe de fazer coisas boas, como nadar numa piscina, numa lagoa, mas já que você não tem como evitar 100% o contato com esses agentes infecciosos, que você pelo menos reforce a sua resposta imune. E a forma de fazer isso é mantendo a nutrição adequada, mantendo o nível de vitamina D legal, mantendo a medicina do estilo de vida, para que você, caso venha adoecer, não adoeça de forma grave. Já que, repito, não tem como você evitar o agente infeccioso, que você se capacite do ponto de vista imunológico para enfrentar esses agentes. Até porque esses agentes causam mais problemas nos extremos etários, ou nas crianças, que ainda têm o seu sistema imune não tão bem estruturado, ou os idosos, que já até tiveram um bom sistema imunológico, mas que, pelo avançar da idade, vem perdendo essa competência imune e vem sim sendo, infelizmente, um alvo mais fácil de uma doença mais grave por esses agentes infecciosos que, de repente, se você fosse mais jovem, se você tivesse uma boa resposta imune, baseada na medicina do estilo de vida e numa boa nutrição, você não teria esses problemas de maior gravidade. Então, já que eu não tenho como viver numa bolha, numa redoma de vidro, impedindo os ataques desses agentes infecciosos, que pelo menos eu faça algo que depende de mim, que é reforçar minha resposta imune. E aí, gostou desse conteúdo? Dê o seu like, por favor, compartilhe esse vídeo. E para quem não me conhece, meu nome é Edmilson Migovski, eu sou médico e professor de doenças infecciosas da UFRJ e peço que você se inscreva aqui no meu canal e marque o sininho. Fique aqui, fique bem, fique com a gente até breve com novos conteúdos, novos vídeos. E outra coisa, manda aqui sugestão de temas. Esse também foi um tema que você, seguidor do meu canal, propôs e eu fiz questão de atender o seu pedido. Um abraço e até breve.